A apresentação do sistema ISO fornecido pela SJ Tecnologia em uma tela GS3. Acessando o menu do GS3, eu não tenho o ISO aqui aparecendo. Simulando a tomada ISO do trator, após fazer a conexão da extensão ISO do implemento, imediatamente aparece a logo do sistema ISO fornecido pela SJ. E, clicando nele, eu tenho acesso à interface do nosso sistema. A interface do sistema ISO fornecido pela SJ, ele tem algumas características específicas, como toda caixa de diálogo branca, ela é passível de alteração. Por exemplo, aqui trabalhando com taxa fixa, eu posso ajustar a taxa que eu quiser, 700 kg por hectare. Eu ajusto a minha taxa, como eu posso ajustar a quantidade de tonelada que eu tenho no implemento, por exemplo, 6 toneladas, e aqui como eu estou simulando, trabalhando com uma velocidade simulada de 5, posso ajustar para a quantidade que eu quiser, 8 km por hora. Todas as caixinhas que estão na cor cinza, eu não tenho possibilidade de alterar. Por exemplo, se eu aciono o sistema de taxa variável e corte de seção, ele fica verde, mostrando que o mapa está ativado, tal como o corte de seção. A partir de então, a caixa de taxa ela não fica mais acessível, porque ele vai puxar as informações do sistema do mapa, né? Os botões e as funções da tela inicial. Eu tenho esses 4 botões. Esse starta o trabalho, vai ficar entre on e off. Tenho este segundo botão, que é acesso aos menus. Terceiro botão, onde eu aciono a taxa variável. E o quarto botão, que eu aciono o corte de seção. Navegando pelo menu de configurações. Clicando no segundo botão, na tecla de configurações, eu tenho acesso a essa tela, onde eu posso configurar o implemento, os motores, onde eu faço a calibração da válvula PWM e também coloco as informações do encoder, do disco, dos dentes, caso for feito o monitoramento do RPM. Eu tenho acesso às informações, que é na caixa de diálogo total. Nessa daqui eu vejo o que foi feito de trabalho. A calibração, eu vou fazer a calibração do produto, e no produto é onde eu vou nomear eles, né? Nomear, colocar a altura da comporta e selecionar com qual produto eu vou trabalhar. No entanto, para mim ter acesso à calibração da PWM, eu preciso colocar a senha. Então eu venho nesse segundo botão, a senha, padrão é 7 vezes o número 3, e depois de digitar ela, eu tenho acesso aqui e eu posso alterar a senha conforme eu quiser. Voltando para o menu configuração. Configurando o implemento. Clicando em implemento, o primeiro passo vai ser configurar a largura da aplicação. Aqui eu estou trabalhando com 20 metros. Se eu clicar em bordadura e selecionar ela, eu vou colocar uma velocidade simulada para que no início do trabalho eu já tenha a rotação máxima em uma aplicação. Na maioria das vezes eu não utilizo bordadura e trabalho com a realidade da velocidade do momento do implemento. Posso trabalhar com a entrada de velocidade, onde eu posso selecionar a velocidade do trator, do NEMEA, do solo, da roda, do sensor de velocidade ou manual, caso eu não tenha nenhuma delas. Aqui eu vou colocar as informações referente à distância do implemento para ter um padrão de leitura. Por exemplo, essa distância do implemento do engate do trator, a abertura das comportas e tempo de abertura quando trata-se de automático, e as dimensões do implemento. Caso eu tenha sensores para monitoramento de temperatura, monitoramento de pressão e monitoramento de alimentação dos sensores, eu posso selecionar essas informações. Como eu não tenho esses sensores, eles ficam sem opções. Configurando e calibrando os motores. Quando eu clico em motores, eu tenho uma parte de reconfiguração do implemento. Em reconfiguração do implemento, eu tenho acesso a ajustar a esteira. Por exemplo, eu tenho a esteira, a possibilidade de uma esteira, uma seção, uma esteira e 2 seções, e 2 esteiras e 2 seções. No meu simulador, eu estou trabalhando com uma esteira e uma seção, portanto eu continuo dessa forma. Próximo passo, eu faço a configuração dos discos. Eu posso trabalhar nos discos com uma válvula ou 2 válvulas. E posso trabalhar com sensores, com e sem sensor para monitoramento do RPM. No meu caso, eu estou trabalhando com um sensor para monitoramento do RPM. Feito isso, eu finalizo e ele se reajusta e a interface do inicial do sistema passa a ficar
da forma com que eu configurei. Ainda na configuração dos motores, após fazer a reconfiguração do implemento, eu coloco uma página para frente, duas páginas para frente, e eu faço a configuração do canal da PWM. Clico nessa informação, informo quantos pulsos tem o meu encoder. Na minha bancada de simulação eu estou com uma engrenagem de 9 dentes, por isso coloquei 9 pulsos. A redução também informo, a minha que é 1 por 1. E o RPM máximo é o que ele já me viu que eu tenho aqui. Isso daqui vai conforme a realidade do RPM da máquina ou da bancada e tudo mais. Página para frente. Ok. E dou início à calibração da PWM. Esse ponto ele começa a rodar a esteira do ponto mínimo ao máximo e depois ele vai achando pontos específicos para deixar a válvula totalmente calibrada. No meu caso de bancada, eu trabalho com esse motor elétrico. Ok. Finalizada a calibração, você tem esse sinaleiro aqui que informa se a calibração ela foi bem sucedida. Às vezes, quando a gente está trabalhando no trator e a gente não atinge o nível máximo que o sistema pede, esse sinaleiro para no laranjado. Só que ainda assim ele está calibrado e pronto para trabalhar. Ele só não pode trabalhar se ele estiver no vermelho. Volto mais uma página e agora eu tenho o disco. O meu disco também estou com uma engrenagem de 9 dentes, redução de 1 por 1. E, a partir de então, ele está configurado para fazer a leitura do RPM. Feita a calibração dos motores, no caso do disco e da PWM, agora a gente vai calibrar o produto. Só que antes de calibrar o produto nessa tecla, iremos inserir os produtos através desta. Vou criar um primeiro produto com o nome de calcário. Vê que ele já renomeou. Um outro exemplo, no meu segundo produto, vou criar o KCL. Então, por exemplo, suponha que eu vou fazer a aplicação de KCL calcário. Eu posso selecionar aqui através dessa coluna qual que eu vou trabalhar. E nesse ponto, a abertura da comporta, que é marcada em milímetros, eu vou ajustar a comporta com a qual eu vou trabalhar. Então vamos supor que com calcário eu estou trabalhando com 10 centímetros de abertura, eu tenho que colocar 100 milímetros. E com KCL eu estou trabalhando com 15 centímetros, eu vou colocar 150 milímetros. Feito isso, eu tenho dois produtos criados. Clico no botão menu novamente, venho para calibração e agora eu faço a calibração do produto. Meu RPM fixo, como eu tenho no meu motor elétrico um máximo de 460, eu estou pegando um RPM fixo mediano aí de 237 e um tempo de coleta de amostra que eu quero de 10 segundos. Estou fazendo a calibração do produto calcário e o fator de calibração eu vou conseguir automaticamente após a calibração. Feito isso, clico no botão Power e ele começa a rodar a esteira no RPM fixo de 230 pelo tempo de 10 segundos e enquanto isso está rodando, está caindo o produto. Pego o produto que eu coletei, peso e informo nessa caixa de diálogo. Como aqui eu estou simulando, eu não vou informar nada por enquanto. Feito isso, eu venho para aferir o produto, depois de ter colocado o peso. Aí eu vou simular uma velocidade de 8 km por hora a uma taxa de 700 kg por hectare. Eu quero coletar 70 kg. A partir daí que eu clico em Power novamente, nesse momento ele vai fazer uma calibração de autocorreção, onde eu quero conseguir aquele peso. E aí a esteira começa a rodar novamente, até ela me entregar o que eu estou pedindo. E feito isso, eu peso e insiro na próxima caixa de diálogo que vai abrir no sistema, que seria esta. Como eu não tenho aqui feito a medida, eu não vou inserir nenhum valor por enquanto, mas o valor pesado tem que ser colocado nessa caixa de diálogo. Feito isso, eu tenho uma correção da minha calibração. Às vezes é necessário fazer esse passo por umas 3 vezes para você chegar no resultado final mais fino. Volto novamente para o menu de calibração. Agora eu tenho motor calibrado, produto criado e eu tenho essa outra tecla que é de informação. A tecla de informação eu tenho a informação parcial, que é o que eu estou trabalhando, e a total. Tanto uma quanto a outra eu posso trabalhar a critério
próprio. Então, a minha parcial vai ser o que eu fiz durante o dia. E a minha total é o que eu fiz durante a semana. Toda vez que eu zerar, ele zera essas informações e eu recomeço. Isso daqui é mais para uma base de controle mesmo. Por todas as etapas de configuração, eu tenho aqui a possibilidade de informação do meu ISO. Só que toda vez que eu termino o processo, ou fico algum tempo sem mexer, ele me pede a senha novamente, que é de 7 vezes o número 3, até que eu coloque uma de minha preferência. Aqui eu tenho a informação do meu ISO, implemento, e depois de tudo calibrado, eu volto para a minha tela inicial e aqui eu já começo a trabalhar. Clicando no botão ON, eu começo a buscar a taxa fixa. Toda vez que eu não alcanço a taxa fixa, esse valor aqui embaixo ele fica amarelo, a fim de mostrar que não está alcançando. Como eu estou trabalhando com um motor elétrico em bancada, é um pouco mais complicado eu conseguir fazer ela bater. Mas isso é só uma informação. Ficou amarelo é porque eu não atingi ainda. Ele sempre vai ter que ficar 700 semelhante à caixa de cima. E conforme ele vai fazendo o trabalho, vai diminuindo a quantidade de produto do implemento, enquanto eu também estou fazendo um monitoramento de RPM dos discos aqui. Se eu clico nesse botão, eu interrompo o trabalho. É quando eu vou fazer alguma volta e alguma parada, algo do tipo. Eu não preciso desligar o sistema, eu posso só interromper a aplicação e voltar clicando aqui. Caso eu queira trabalhar com taxa variável, eu tenho que desligar o sistema e selecionar o mapa. E selecionar corte de seção caso eu também tenha. Eles deixam de estar cinza e passam a estar verde aqui na parte de cima.